Olá, muito bom estar contigo novamente. Hã? Então nós vamos continuar o nosso trabalho aqui. É legal porque as dúvidas começam a aparecer, né? Você vai falando, falando, falando. Então alguém me perguntou, Barbosa, por que você diz que está desconstruindo a Matrix? Eu acho que lá no na primeira live que nós fizemos a respeito da Matrix, eu expliquei, né? Para a gente construir uma oração é fácil. Agora, se formos estudar a gramática, nós temos que saber quem é, quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o verbo, quem é adjetivo, quem é o artigo, não é? E daí por frente, né? Senão nós não vamos entender o que é uma gramática. E a Matrix é a mesma coisa. Nós temos que ir esmiuçando para poder chegar a um denominador comum, para ver se eu entendo, se você entende o que que é a Matrix. E ela está aí, ela existe sim. Às vezes não queremos entender, mas se formos dessa forma aqui, nós vamos acabar entendendo o que é a Matrix e por que ela existe e o porquê que nós existimos. Mas eu já fiz lá atrás uma outra live também. Se quiserem buscar lá, pode buscar. Quando se fala dos Anunnaki, quando construíram os Lulus, né? Então, ali está mais ou menos a base da Matrix. Agora aqui nós estamos vai discorrendo a respeito de tudo isso aqui. O tempo, por exemplo, que nós estamos falando, o tempo. O tempo, se formos prestar atenção, ele tem sujeitos e predicados de cada ponto, norte, sul, leste, oeste, desde que da formação da Terra até os nossos dias. Então, hoje nós estamos desvendando a Matrix, não, nós estamos desvendando o tempo, tá? Mas, diante de tudo isso aí, eu sou o Barbosa, escritor, jornalista, pesquisador, historiador e buscador. Por isso que nós temos essa gama de saber, buscar, para poder entender o que é que... Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo? Né? Sobre o céu, sobre a lua, sobre o sol. É lógico que nós não vamos entender tudo, mas um pouquinho, quando a gente vai falando, um pouquinho nós vamos entendendo. Mas antes de tudo isso, eu quero saber, aquele velho jargão, se eu posso saber se posso contar contigo. Por quê? Porque estamos a caminho do 1000º inscrito. E pode ser você. É muito fácil, é só chegar lá, clicar naquele espacinho vermelho, inscreva-se, aciona o joinha e depois clica lá no sininho. Pronto! Isso vai nos ajudar a abrir o nosso leque de informações e as nossas lives chegar talvez mais à frente, para quem precisa. E olha, e tem uma coisa, hein? Não custa nada, não custa nada. É só clicar lá e outra coisa, vai lhe favorecer porque você vai receber automaticamente. Cada live que estivermos fazendo, você vai receber automaticamente. Tá? Mas, por outro lado, continuando a nossa prova, nada de concreto para se afirmar. Mas pode acreditar que os arianos migraram no 2º século antes de Cristo.
Tanto como os Vedas não têm uma afirmativa de serem os humanos pelos seus deuses anteriores. Quando pensamos em sua literatura, seus mantras derivam do Brahma, né? Brahma, e acrescentaram os Purunas, que em relatos épicos dizem que são védicos, Mahabharata e do Ramayana. Tudo isso deriva das eras e múltiplos de 3.600 anos. Todos estes números nos parecem um truque aritmético de alguma forma desconhecida, mas delas dizem ser fenômeno natural que foi o dilúvio, datada de 11.000 anos antes de Cristo, devido à aproximação de Nibiru, já antecipada pelo Anunnaki. Foi aí o final da última era glacial, gravado no ciclo terrestre, acontecendo uma mudança climática e geológica. Dizem que quando chegar aqui, ali no Irã, Iraque, aquilo era só gelo, entendeu? Então, quando Nibiru chegou, deu essa revolução, provocou o dilúvio, né? Então, mas deu essa mudança climática. Isso 11.000 anos da nossa era, né? A era que antecipou o dilúvio foi a era Pleistoceno, que durou por volta de 2.500.000 anos, quando apareceram os hominídeos desenvolvidos, e foi a época em que os Anunnaki chegaram à Terra e o Homem Sapiens foi trazido à existência. E o que nos parece é que o mito das eras está apoiado em fatos científicos, tá? Então nós não estamos falando aqui de coisas de mente, não. Nós estamos falando de alguma coisa que foi estudada, por isso estão gravadas. Mas o pesquisador disse o seguinte: o elemento tempo apresentado nos antigos registros, tanto sumérios quanto bíblicos, não se limita a um ponto de partida, quando o processo da criação está ligado ao ato de medir o tempo, cuja medição, por sua vez, é ligada a determinados movimentos celestes. A destruição de Tiamat é a subsequente criação do cinturão de asteroides e da Terra. Exigiam, segundo a versão mesopotâmia, das órbitas do Senhor Celeste, o invasor Nibiru Marduk. Na versão bíblica, foram necessários 2 dias divinos para completar a tarefa. Esperamos que até mesmo os fundamentalistas concordem agora que os dias não foram dias comuns como os conhecemos agora, já que os 2, entre aspas, dias ocorreram antes mesmo da existência da Terra. Além disso, deixamos que eles considerem a afirmação do salmista que o dia do Senhor é igual aproximadamente a 1000 anos. O dia do Senhor
é aproximadamente igual a 1000 anos. A versão mesopotâmica claramente mede o tempo da criação ou o tempo divino pelas passagens de Nibiru, numa órbita equivalente a 3.600 anos terrestres. E continua dizendo: antes de essa antiga história de criação se voltar para a recém-formada Terra e para a evolução nesta, ela é uma história de estrelas, planetas, órbitas celestes. E o tempo mencionado é o tempo divino. Porém, uma vez que o foco se volta para a Terra e para o homem nela, a escala do tempo também muda para um tempo terrestre, para uma escala apropriada, não apenas para o lar do homem, mas para uma que a humanidade pudesse entender e medir, dia, mês e ano. Então podemos entender o porquê do dia e da noite. Depois de muitas discussões, acabaram por entender que a Terra é realmente redonda e circula em volta de seu próprio eixo. E que estrela maior, ou seja, a estrela maior, que é o Sol, está sempre parado. O Sol, a estrela maior que é o Sol, está sempre parado. E no momento que a Terra gira, e sua face está do lado do Sol. A outra face está na sombra, o que determinaram, no caso, a escuridão. O autor dessa obra discorre dessa forma da posição do sistema solar. Então vamos lá. Agora sabemos que a Lua está sempre lá, mesmo quando não a vemos, e que diminui e aumenta, não porque desaparece, mas porque, dependendo das posições Terra, Sol, Lua, enxergamos a Lua completamente iluminada ou obscurecida pela sombra da Terra, com todas as faces intermediárias. Neste relacionamento triplo que entende o período orbital Lua ao redor da Terra, dá cerca de 27,3 dias, o que entende o período orbital da Lua, que se entende o mês sideral, tá? 27,3 dias o mês sideral, para o ciclo observado de 29,53 dias, o mês sinódico. E para o fenômeno de reaproximação da Lua nova, com todas suas implicações em termos de calendário e religiosidade, e o ano solar, agora sabemos, é período que a Terra demora para completar uma órbita ao redor do Sol, nossa estrela. Porém, tais verdades básicas em relação ao movimento terrestre, que causam os ciclos de dias, meses e anos, não são óbvias, e foram necessárias determinados avanços científicos para que fossem notados.
Durante boa parte de um período de 2000 anos, acreditou-se, por exemplo, que o ciclo dia e noite era causado pelo movimento do Sol ao redor da Terra. Desde a época de Ptolomeu de Alexandria, século XI depois de Cristo. Você vê que loucura que é isso, né? O dilúvio aconteceu 11 mil anos antes de Cristo. O Ptolomeu, que viveu depois de 11 mil anos depois de Cristo, até a Revolução de Copérnico, que viveu agora em 1543 depois de Cristo. A crença inquestionável era a de que todos os corpos celestes giravam em volta da Terra, considerada o centro do universo. A sugestão de Nicolau Copérnico de que o Sol estava no centro, de que a Terra o Sol estava no centro e de que a Terra era apenas outro corpo celeste girando ao redor dele. Como qualquer outro planeta, foi tão revolucionária em termos científicos e tão herege em termos religiosos que ele adiou a elaboração do seu grande trabalho astronômico sobre as revoluções dos orbes celestes. E seus inimigos adiaram a impressão até do seu último dia de vida, 24 de maio de 1543. Fecham-se as aspas. Então, o nosso tempo foi até a sugestão de Nicolau Copérnico, mas, infelizmente, ele não foi aceito sua ideia. E hereges naquela época era como se fosse bruxa, seriam bota na fogueira e queima. A ideia dele, a igreja não aceitou. E nós sabemos que lá atrás, a igreja que era praticamente responsável pelas mudanças do tempo, quando mudava o signo do zodíaco, talvez uma hora nós vamos falar como é que o povo aceitava, porque às vezes o povo não aceitava a mudança do signo do zodíaco. E a igreja, os sacerdotes antigos egípcios, que estudavam o comportamento da lua, as estrelas, né, e que falavam a respeito disso. Eles davam essa notícia. Agora, pelo ano de 1500, quando Copérnico foi falar a respeito disso, a igreja não aceitou. E aí? Então, eis a nossa questão. Nós vamos buscando essas considerações, essas buscas no universo, esses estudos científicos, como a ciência revolucionou daqueles tempos até hoje. Então eu digo a você, seja também um buscador, né? Assim você vai nos ajudar a compreender e levar até outras pessoas esse entendimento. Nossa fonte de pesquisa continua sendo o Zecharia Sitchin, no livro O Começo do Tempo. Para você que ficou conosco até agora, obrigado pela sua paciência. E não esqueça lá, né, de clicar lá.
Seja mais um se inscrevendo nas nossas lives, tá? Quem sabe você pode ser o milésimo a ser inscrito. Vamos sortear alguma coisa lá ao chegarmos o milésimo. Tchan, tcharará. E nós vamos remando por aqui até que abraçamos o dilúvio.